Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, mais uma ideia de gênio trazida para você pelo atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele quer agora que haja uma filmagem do voto das pessoas apertando o 13 ou 17, sei lá qual é o número dele, para que seja conferido esse toque da urna com a filmagem. E aí estaria a transparência do seu voto. Eu vou falar com você daqui a pouco sobre essa ideia conhecida muito bem na Bahia como ideia de jirico. Mas antes, eu tenho que pedir a você, com aquele carinho de sempre, que nos ajude a chegar aos 1.100 inscritos no canal, ainda, de preferência, no mês de agosto. Começou agora o mês, né? Então, passamos da barreira dos 1.000 inscritos, estamos em busca dos 2.000, mas não chegaremos a 2.000 se não tivermos 1.100, não é assim? E você pode colaborar como? Você pode indicar o nosso canal, Paulo Nunes. Coloca um tracinho que eu não consegui tirar ainda, porque eu estou sem o meu notebook. A opinião que interpreta a notícia para você. Ou para você não tem. Ali vai aparecer Paulo Nunes e você vai clicar em inscrever-se e estará inscrito no nosso canal. Mas é tão importante a inscrição, como importante também é bater naquele tinino que tem no YouTube, ou seja, um like para cima dizendo que gostou, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e continue mostrando o nosso canal para outras pessoas. Infelizmente, o YouTube mostra a 8% de tudo que é visto no nosso canal, ele é mostrado pelo YouTube. Quando nós chegarmos a 50% seria o ideal seria 100%, mas graças a Deus, pelo WhatsApp, 90% das pessoas tomam conhecimento do nosso canal. E eu só tenho a agradecer a todos vocês dos grupos de WhatsApp aos quais eu participo, que nos ajudam nessa luta de chegarmos aos 2.000 inscritos. Essa é a nossa luta, né? E vamos lutar até conseguirmos. Meus caros e minhas caras, o presidente Jair Bolsonaro é um cidadão cheio de ideias. A gente poderia dizer que ele é um idiota. Então, ele apareceu agora com essa notícia de que a filmagem das pessoas votando seria uma garantia que o processo é transparente. Meus caros e minhas caras, todas as instituições sérias do Brasil, de pessoas de boa índole e bom caráter, atestam a lisura das urnas eletrônicas do Brasil. Presidente do Congresso Nacional, presidente da Controladoria Geral da República, presidente do Tribunal de Contas da União, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Associação Brasileira de Imprensa, Polícia Federal, Agência Brasileira de Informação, ABIN, do governo, enfim, todos os políticos sérios do Brasil atestam a lisura das urnas do Brasil. Entidades internacionais como o governo dos Estados Unidos da América, governo da Grã-Bretanha, governo da França, governo da Argentina, enfim, praticamente o mundo inteiro acredita no sistema eleitoral do Brasil. Esteve há pouco tempo no país o secretário-geral dos Estados Unidos da América,
para dizer ao governo brasileiro, na pessoa do seu presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Defesa, de que não devem tentar nada de errado nas eleições do Brasil, porque não haverá, dessa vez, como não houve em 64, o consentimento dos Estados Unidos da América. Mas o presidente da República continua insistindo para promover uma confusão no país. Ou seja, ou mela a eleição com a participação de alguns que poderiam tentar, alguns inteligentes das Forças Armadas e que não têm compromisso com a pátria, e que ao invés de servir ao Estado, está servindo a um governo de forma vergonhosa, tentem alterar alguma coisa nas urnas. Não vão conseguir. Não possuem capacidade técnica para entender. Basta que os senhores saibam o seguinte: as Forças Armadas fizeram perguntas tão bestiais ao Tribunal Superior Eleitoral que ficou até difícil para o ministro Fachin encaminhar a resposta. Tamanha ignorância do tal do grupo de cibernética das Forças Armadas. Grupo esse que não conseguiu impedir a invasão da espionagem americana. No gabinete da presidente Dilma, na Petrobras, na Odebrecht, na OAS e como também nas Forças Armadas brasileiras. Teriam esses a capacidade de controlar as urnas no Brasil? E outra coisa, o que é mais importante? Qual poder foi dado às Forças Armadas para sobrepor o poder que emana diretamente do povo, que é o poder político, através do voto? Nenhum. Forças Armadas não é poder. Forças Armadas têm poder delegado e sempre será delegado por um civil, nunca por um militar. Porque é assim que as democracias no mundo existem. Não poderia ser diferente no Brasil. Mas aí o presidente então veio com essa ideia de jirico, de que que você filme as pessoas. Veja só, o voto é secreto. Quem quiser falar como eu falo, fala, mas o voto é secreto. Até aquela pessoa que entra na urna, que ela filma o próprio voto e mostra, não pode. Assim como não pode o bolsonarista pegar uma arma e apertar o 17, né, que é o número de Bolsonaro. Não pode. Né? Agora, o que é pior, que eu chamo a atenção dos senhores para poder encerrar esse comentário? Por que o presidente Bolsonaro não reclama de Valdemar da Costa Neto, que colocou o partido todo para votar contra o voto impresso, o qual ele queria? Por que ele não chama Roberto Jefferson, o Bob Jeff, e diz: ô Roberto, por que você não botou seu pessoal todo para votar a favor? Por que ele não chama Ciro Nogueira e fala a mesma coisa? Porque não foi o Tribunal Superior Eleitoral que determinou que não haveria voto impresso. Quem determinou que não haveria voto impresso foi o Congresso Nacional, é que quem tem poder de fazer a lei. Feita a lei, tentaram uma proposta de emenda constitucional para alterar a lei, porque era interesse do governo de Jair Bolsonaro. Porque no voto impresso é o que ia fazer a lambança. Por exemplo, você ia votar na urna eletrônica e depois você ia depositar o seu voto impresso. Sabe o que ia acontecer? O voto impresso que você depositou ia sumir da urna. A urna velha que a gente chamava de, esqueci, me passa o nome aqui agora, caçoar, ia sumir. E aí você teria um processo liquidado. Eu estou falando isso com você porque aqui em Vitória da Conquista,
notadamente no distrito de São Sebastião, lá de Lula de São Sebastião. Dona Mucinha, que é uma pessoa do coração de saudosa memória, mãe do meu amigo Sérgio, de Paulo, né, de Lia de Mucinha, de Neuza do Cabelão, pessoal conhecido do meu tempo de rapaz. Dona Mucinha era uma política muito ativa no distrito de São Sebastião, meus caros e minhas caras, eu falo de Vitória da Conquista, e o distrito de São Sebastião é Vitória da Conquista. Dona Mucinha, zangada lá com o resultado da urna, ela pegou a urna cheia de votos e levou para casa. Entendeu como funciona? Urna de saco. O que ela não poderia fazer com a urna eletrônica. Não vou entrar no mérito que Dona Mucinha queria com essa urna na casa dela, mas ela levou. Fato histórico. Está aí, nos anais da história da política de Vitória da Conquista. Então, é possível você fazer o que você quiser com o voto de papel. Inclusive comê-lo. Como já aconteceu em Vitória da Conquista, no tempo que a apuração dos votos era com mesários. Não vou dizer o nome, é claro, mas tem um amigo, por exemplo, que na hora de contar o voto, ele tinha interesse num vereador X, e aí apareceu o voto do vereador Y, que disputava com o vereador dele, ele, comeu o voto. Me disse, comeu 8 votos. Não sei se isso determinou ou não a vitória do candidato dele, mas que ele comeu, botou na boca, engoliu, acabou. E aí? É o que acontece com o voto impresso. Imagine as milícias do Rio de Janeiro, sabendo que tinha um caçoar ali carregado de voto. E mais, será que aquele que estaria determinado a garantir a segurança daquele voto não fosse errar? Não fosse desvirtuar do caminho? Então, o nosso processo é eletrônico. Só quem fala contra o processo eletrônico no Brasil é o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos. Eu digo de autoridades. O restante das autoridades do Brasil são totalmente favorável à urna eletrônica. A Procuradoria-Geral da República né? O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, já falou que é. Arthur Lira não fala que é porque tem medo de Bolsonaro diminuir o dinheiro que passou para ele comprar voto lá em Alagoas. Então, hoje o presidente Bolsonaro, recebendo a carapuça, porque Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, assegurou que o eleito tomará posse e que não haverá ruptura política no Brasil, que é a palavra do Congresso Nacional, o qual ele é o comandante. Bolsonaro o chamou de ingrato. Bolsonaro ajudou na eleição de Rodrigo Pacheco. Mas Rodrigo Pacheco fez um favor a Bolsonaro que ele não vai pagar nunca. Rodrigo Pacheco impediu que a CPI, que iria investigar os ladrões do MEC, pastor Ribeiro, pastor Arilton e pastor Gilmar, que esses 3 mequetrefes quadrilheiros estavam roubando no Ministério da Educação, onde verbas do Ministério da Educação foram repassadas para 1.362 prefeituras. 40 prefeituras não toparam a negociata com os pastores. 40 mil, 30 mil, barra de ouro, enfim. Olha a fortuna que dá isso tudo. E aí, então, esse fator foi determinante para a queda do ministro e a expulsão desses pastores que nem funcionários do ministério eram. Não eram. Você vê que o Brasil é a casa da mãe Joana, porque o cara não trabalha lá, mas manda, como é que pode?
O pastor Arilton disse: se mexerem com minha menininha, ninguém sabe se a menininha dele é filha ou mulher, eu entrego todo mundo. Aí Pacheco ajudou Bolsonaro. Empurrou a CPI quando passar a eleição. Olha só que coisa mais engraçada. Porque na CPI você ia ter depoimentos, você ia quebrar sigilo, você ia encontrar dinheiro na mão dos familiares de Arilton, de Gilmar, de Milton Ribeiro e tal. E o presidente da República, para quem não se lembra, recebeu o espírito de Mãe Diná e ligou para o Milton Ribeiro e disse: estou com um pressentimento que a Polícia Federal vai na sua casa fazer busca e apreensão. Não foi, meus caros? Olha que coisa mais interessante. Você tem pressentimento. Pois é. Então, Bolsonaro agora, ele tem um pressentimento que o voto não vai ser igual e ele quer que seja tudo filmado. Olha que coisa. Até onde chegamos? Vamos e venhamos. Que coisa mais ridícula, né? É tão ridícula que eu tenho um amigo do bem que é bolsonarista. Você pensa que não é possível? É. Que ele me disse, quando eu dei a notícia da filmagem, ele disse: fake news. Como Paulo Nunes não passa fake news para ninguém, fiquei intrigado, né? Achei que alguém tinha me dado 1-0. Aí quando eu fui verificar, está o próprio Bolsonaro falando em alto e bom som que ele quer a filmagem. Entendeu, gente? Pois é. Durma com um barulho desse. Boa noite.